Hoje eu não vou nem falar bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é um dia bastante difícil. É, Eu tava com esse programa programado e eu queria falar um pouco sobre a semana 3 e o jogo do Packers contra o Titans. Vou falar um pouco sobre isso ainda, especialmente a expectativa do Jordan Love jogar ou não. Mas o dia hoje ele foi bastante impactado pela notícia do acidente do ônibus do Curitiba Crocodiles e como vocês sabem, o Xavier, que faz parte do Huddle Podcast, é o meu co-host no programa. A gente está fazendo esse projeto faz alguns anos juntos e a gente se conhece há uma década já. A gente jogou futebol americano junto, a gente trabalhou muito pelo crescimento do futebol americano aqui no país. E ele era um dos passageiros, ele é o quarterback do Curitiba Crocodiles. Eu recebi a notícia agora há pouco que ele foi liberado, ele recebeu alta do hospital para qual ele foi levado lá no Rio de Janeiro e deve estar voltando para Curitiba ainda hoje. Então foi um dia atípico. As coisas elas mudam muito quando você recebe esse tipo de notícia. Vocês até vão ver no canal, eu publiquei o vídeo do Broncos, feito pelo Xavier também hoje. E, e assim, eu só tô gravando esse vídeo do Packets porque eu tava com as coisas programadas e eu acho que também acaba sendo. Oi, pouca. Acaba sendo mais uma forma de desabafo também, sabe? Quem acompanha as redes sociais do Huddle Podcast, eu publiquei a mensagem do Xavier quando ele avisou que ele estava bem. Publiquei também uma mensagem na minha conta, porque é um momento bastante pesado para toda a comunidade, né, do futebol americano. A gente falou algumas semanas atrás da importância do jogo da NFL no Brasil, da importância que tem pra gente, que mais de uma década trabalhando para desenvolver esse esporte no país e de como a gente sentiu uma, uma forma de que o nosso compromisso se, se pagou, sabe, com o tamanho daquele evento no primeiro jogo, na primeira semana em São Paulo. Então, foi um momento muito emocional mesmo pra gente. E hoje é um dia de que dá pra dizer que essa luta vira luto, sabe? A gente sente a dor de todo mundo, a gente sabe a conexão que os jogadores têm dentro de um time, a gente sabe o tamanho dessa experiência, sabe? O quão intensa ela é, especialmente nas viagens, especialmente quando você deixa a tua casa, você deixa a tua cidade, para você viajar para outro estado, para você enfrentar um time, é um sonho particular do Xavier vencer um campeonato brasileiro e, e é difícil até de mensurar qual vai ser o tamanho do impacto de uma experiência como essa. Mas sabe, eu acho que seria importante aproveitar esses momentos para dizer para quem não faz parte, para quem nunca fez parte do FABR, sabe, desse universo do futebol americano aqui no Brasil, o tamanho desse compromisso, sabe? Essas pessoas, esses atletas, assim como o Xavier, assim como eu, você se coloca em risco dentro de campo todos os dias, mas você se coloca em risco fora de campo também. E, e construir esse esporte que ele tem todo esse caráter de esporte amador no Brasil, que ele se sustenta nas costas realmente de jogadores apaixonados, entusiastas como nós somos, é realmente muito difícil, porque você faz tudo isso sem nenhuma garantia, sem nenhum retorno financeiro, e especialmente numa hora como essa, é muito difícil você mensurar o tamanho dessa dor e o tamanho dessa perda. Até agora a gente sabe que foram 3 atletas que vieram a falecer nesse acidente. 6 atletas foram levados para os hospitais da região. A gente ainda não tem uma informação muito clara do estado de saúde deles. Eu fiquei muito feliz agora há pouco quando eu recebi a notícia que o Xavier estava recebendo alta e
possivelmente volta para Curitiba ainda hoje, mas isso muda muito, sabe, do nosso dia, do clima, da energia que a gente tem para fazer esse tipo de trabalho, mas eu achei importante, pelo menos, tentar manter a programação. Mas eu abri o vídeo com esse depoimento porque, primeiro, pelo, pelo valor e pela admiração do Xavier, sabe? Então, a gente está fazendo isso junto toda semana, a dedicação para colocar esse programa no ar toda semana é bastante intensa e, e a gente acaba sentindo muito as dores uns dos outros, sabe? Então, vou pedir para que vocês confiram o vídeo do Broncos dessa semana, sabe? E provavelmente na próxima semana no podcast a gente vai tentar falar um pouco mais sobre isso. Ainda não sei exatamente qual vai ser o clima, enfim, que a gente vai ter, mas o compromisso que a gente tem, mais uma vez, de trazer esse programa para vocês, assim como o programa que a gente faz toda semana, ele é um compromisso com esse esporte, de desenvolver o futebol americano no Brasil também como cultura. Então, eu acho importante que a gente continue, eu acho importante que a gente consiga transmitir para vocês também o peso, sabe? Até mesmo das nossas perdas e o tamanho realmente da força que esse esporte tem para a gente continuar em frente. Então, espero que vocês assistam o programa da próxima quinta-feira para que a gente possa receber o Xavier, para que a gente possa conversar um pouco sobre isso, para que a gente também possa homenagear esses atletas. E desde já, convido todo mundo a deixar a força, mandar mensagem de apoio aos atletas do Crocodiles, ao time Crocodiles, aos jogadores de futebol americano desse Brasil inteiro que lutam todos os dias para manter esse esporte vivo, que literalmente está nas costas de cada um. É um peso que está nas costas de cada um. E a gente, como Huddle Podcast, hoje, principalmente com esse hub de produtores de conteúdo que a gente está montando, a nossa esperança é que a gente consiga dar cada vez mais voz e cada vez mais presença para esse esporte. Bem, eu vou resumir bastante o que eu tinha para falar sobre o Packers nessa semana. Eu acho que a expectativa da semana foi muito em cima do Jordan Love, se ele volta a jogar nessa semana ou não. E ele está listado como questionável. Então, se ele vai estar ativo no jogo de amanhã ou não, a gente provavelmente só vai saber amanhã, algumas horas antes do jogo. Mas, de qualquer forma, o Packers subiu o Sean Clifford, que é o QB número 3 do Practice Squad, para o roster ativo. Então, isso pode ser um indicativo de que o Jordan Love não estará presente no jogo. Ou ele pode estar presente em snaps limitados. E aí é importante, o Packers está levando um terceiro QB, porque eventualmente você tem situações de campo que você pode entrar com o Jordan Love, mas manter o Malik Willis também ativo, e em algumas situações, sem a presença de um ou do outro, você teria o Sean Clifford. Eu apostaria que o Jordan Love não joga amanhã, então se você tem ele no seu Fantasy Football, eu tentaria deixar ele no banco mais uma semana. O Titans é um time que está 0-2, o Packers viaja para Tennessee para enfrentar o Titans fora de casa, então isso tem um peso também, mas eu acho que vale dizer que a gente tem um possível revenge game do Malik Willis. Ele veio do Titans, ele estava no Titans, e foi cortado depois de perder a batalha de QB. Mas a realidade é que nas primeiras 2 semanas o Tennessee Titans jogou muito mal. O Will Levis jogou muito mal. A gente até comentou no programa da última quinta-feira que as derrotas do Titans dá para colocar a culpa nele. Então existe aí uma possibilidade de ser um jogo interessante, porque o Malik Willis conhece muito bem a defesa. O
o Matt LaFleur, que inclusive coloquei na thumb desse programa, ele se provou mais uma vez na semana passada como um grandíssimo estrategista. Ele soube destrinchar os pontos fracos do Colts e soube realmente correr com a bola de maneira insistente. Foram 53 jogadas de corrida, o que é algo que eu acho que a NFL não vê desde a década de 70, mas de qualquer forma, a gente viu isso de maneira muito eficiente. A linha do Packers começou um pouco mal ainda, um pouco lenta, muitas faltas no primeiro drive, principalmente, mas depois a linha ofensiva do Packers, ela tomou jeito, e ela passou a ser uma linha ofensiva muito próxima daquela que a gente viu no final da temporada passada, e conseguiu realmente abrir os gaps, conseguiu impor o jogo de corrida através da força da linha ofensiva. Josh Jacobs jogou muito bem, ele que também não tinha tido uma estreia muito boa no jogo do Brasil, e a gente viu uma evolução muito, muito clara do time como um todo, mesmo sem o Jordan Love, em todas as unidades. A defesa, principalmente, ainda existe uma deficiência muito grande para jogar contra a corrida. Então a gente teve na primeira semana só com Barkley, na segunda semana, meu Deus, desculpa galera, deu branco. Enfim, já vai ver. Mas de qualquer forma, a gente ainda viu uma deficiência do Packers para fazer essa cobertura do jogo de corrida, possivelmente em grande parte devido ao impacto na linha de defesa das mudanças do Jeff Hafley, mas a gente está vendo uma defesa muito mais física, muito mais presente. O Quay Walker, eu acho que foi o jogador mais criticado como linebacker, porque dentro dessa nova formação, os linebackers ganham muita importância, e o Quay Walker não tem jogado bem, então Adrian Cooper pode ganhar muito mais tempo em campo nessa semana, e ele que vem estreando, ele estreou muito bem e teve grandes jogadas na semana passada também. Então existe essa esperança de ter mudanças aí, pelo menos na divisão de snaps aí entre os linebackers. E sobre o Green Bay Packers, uma última coisa em relação à defesa ainda. O Green Bay Packers teve 7 interceptações na temporada inteira passada. Nesse ano, nos 2 jogos das primeiras semanas apenas, já são 5 interceptações. Essas interceptações, elas acontecem por 2 motivos. Primeiro, pela qualidade da secundária do Packers, que esse ano ela está realmente se provando bastante dominante, mas também por causa do aumento na pressão dos cornerbacks. Então, tanto o Anthony Richardson quanto o Jalen Hurts foram muito apressados pelas blitz, que o Jeff Hafley chama, e aí tiveram que soltar a bola de maneira acelerada, às vezes displicente, sem conseguir fazer todas as leituras corretas, e isso facilita o jogo da secundária para tomar a bola de volta para o Packers. Então, uma coisa que eu vinha falando ao longo da off-season era exatamente que essa defesa do Packers seria mais agressiva, e nas 2 primeiras semanas ela se provou mais agressiva mesmo. Sofreu com o jogo de corrida nas 2 semanas, vai precisar fazer ajustes, especialmente entre os linebackers, mas já deu para ver realmente um perfil totalmente diferente da defesa. Na primeira semana, a defesa não jogou mal, mas o Packers parecia um pouco ainda desajustado. Nessa segunda semana, o time pareceu muito mais redondo, mesmo sem o Jordan Love, e insistindo no jogo de corrida, fez o jogo funcionar, impôs o seu jogo, sua agressividade, tanto no ataque quanto na defesa, e conseguiu conquistar a 13ª vitória seguida em home opener, que é outro recorde da NFL. Inclusive, nessa semana, o Packers foi o primeiro time da liga na história a obter 800 vitórias ao longo da sua história. Então, semana aí de recordes de números históricos e de expectativas altas. Aposto contra o Packers nesse jogo contra o Titans, mas assim, é um jogo fora de casa, muita coisa pode acontecer. Da mesma forma que o Packers está resolvendo seus problemas semana a semana, o Titans pode resolver, o Will Levis pode jogar bem, e aí a gente pode ter um jogo bastante diferente. Infelizmente, não apostaria na presença do Jordan Love, mas continuo apostando na vitória do Packers. Com um playbook bastante limitado e com poucos passes, o Packers conseguiu realmente impor o seu jogo na semana passada. Malik Willis pode chegar nessa semana contra um time que ele conhece muito bem, que ele passou os últimos 3 anos
ele pode jogar muito bem, pode ser o revenge game dele mesmo, e inclusive esse playbook pode estar bem mais aberto nessa semana, ele pode estar bem mais preparado para algumas chamadas, para algumas movimentações, para soltar mais o braço, e com um jogo não tão unidimensional, fica muito mais difícil para a defesa conseguir marcar também. Vocês viram a diferença de produção que foi o jogo do Packers no primeiro e no segundo tempo da semana passada. Então fica aí a aposta, vamos torcer pro Packers, amanhã 2 horas, em Tennessee contra o Titans. E para encerrar esse programa, eu só gostaria de, mais uma vez, deixar aqui o meu carinho e minha admiração ao Xavier. Peço para que todo mundo também deixe seus comentários no vídeo do Xavier, especialmente, de melhoras rápidas para ele. Assim que a gente tiver mais novidades, a gente traz para vocês. E, por favor, busquem nas redes sociais também levar apoio aos atletas do Crocodiles, ao Xavier, ao time, e aos atletas do futebol americano que praticam esse esporte aqui no Brasil, que vocês conhecem, porque esse é com certeza um momento muito pesado para todo mundo. Eu passei o dia inteiro hoje em contato com outros atletas e trocando mensagens e tentando conseguir mais informações do que aconteceu, e o que eu posso dizer é que está todo mundo sofrendo muito com esse cenário e com, enfim, com o que isso representa para todos nós que nos dedicamos tanto ao futebol americano. É isso e até a próxima semana. Abraços. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.